E viramos agulha então nesta edição de Jogo Limpo para agora falarmos então, e já que o dissemos, vamos ter João Fernando, o técnico do CCD de Santa Eulália, para uma entrevista de rescaldo a esta fase regular com o CCD apurado então para a segunda fase, a fase de promoção. Temos já em estúdio João Fernando, o técnico alense. Olá João Fernando, boa noite, obrigado por novamente ter aceito o convite da Rádio Vizela. Obviamente que é um balanço aqui que podemos fazer muito positivo da prestação do CCD nesta primeira fase. Sim, sem dúvida. Mais uma vez uma boa noite, uma saudação especial aos elalenses e vizelenses. Foi de facto uma prova extraordinária, onde os nossos jogadores foram brilhantes pela forma como encararam esta estreia no campeonato da terceira divisão. Possível também porque este clube é liderado por uma direção, e principalmente pela pessoa do professor Carlos Faria, que sabe também aquilo que quer, e é gente organizada, gente cumpridora, gente de bem, e obviamente que os atletas e quem veste a camisola do Santa Eulália sabe que quando participamos, não quer que seja em qualquer competição, é com o intuito de fazermos o melhor e dignificarmos a Vila e o Concelho de Vizela. Na verdade, quando fizemos a apresentação da equipa para a época 2012-2013, o CCD fazia sustentado no título de campeão, porque o CCD não foi para a terceira divisão em segundo lugar, nem muito menos por convite. Foi porque foi campeão, conseguiu obter uma classificação com mais 10 pontos do que o segundo classificado e o terceiro, que lhe permitiu chegar à terceira divisão com toda a legitimidade. Depois tinha a consciência de que iria estar numa das séries mais fortes da terceira divisão, que é a Série B, que são equipas da zona do Porto, são equipas sempre muito fortes, e que ao mesmo tempo iria ter também a disputar essa mesma série 4 equipas que eram provenientes, que desciam da segunda divisão. Portanto, a partir da Santa Eulália, partir para um campeonato desta dimensão, sabendo que o campeonato em si que iria terminar. Obviamente que nós tínhamos que apresentar alguma ambição, e fomos nós que traçamos, porque tínhamos que vos dizer algo na apresentação da equipa. Não poderíamos vir fazer um papel de coitadinhos, porque havia o objetivo de relevar o campo, que se foi prolongando. Sabíamos que íamos começar uma época com a casa às costas, e havia que motivar os atletas que aceitaram ficar no CCD e alguns que teriam que, pela primeira vez, iriam vestir a camisola do clube. E por isso nós tivemos que traçar alguns objetivos, que era, essencialmente, sabendo os moldes em que o campeonato é disputado, procurar, no meio destes galifões todos, conseguir ficar nos primeiros 6, porque é mais fácil jogar para subir do que estar a jogar, porque imagina agora o papel de um Cerzedelo, do Vila Real, do Vila Miá, terem que jogar, e agora, para sorte, imagine que, por exemplo, o sorteio que manda de novo o Cerzedelo já na próxima jornada a Vila Real. Portanto, evitar estas deslocações era sempre ótimo, e nós gostaríamos de estar nos primeiros 6, e depois quisemos adicionar também como objetivo, pedimos alguma felicidade, que era ter a possibilidade de ficar até isentos na primeira e segunda eliminatória. Isso está gravado, vocês recordam-se de eu ter proferido estas palavras, e depois ter a felicidade na terceira eliminatória, se lá estamos já a falar da Taça de Portugal, de apanharmos eventualmente uma equipa da Primeira Liga, que era algo extraordinário, e contaríamos já com um relevado para que pudéssemos batizar a nova casa com uma equipa. Pronto. Mas nem tudo correu, digamos, como o João Fernando queria. Algumas coisas correram. Nesse sentido, nós, longe de imaginar que algum dia que iríamos ter a possibilidade de defrontar o Futebol Clube do Porto, que iríamos ter uma entrada brilhante no campeonato, onde surpreendemos muita gente que pensavam que nós queríamos ser goleados, ou que iríamos ser constantemente espezinhados. Não. Porque... Mas teve esse receio, João Fernando, em termos de campeonato, por não ter casa própria por essa altura? Portanto, a equipa até aí superou as expectativas. Sim, porque eu penso que é nas grandes adversidades que se vê o caráter dos homens, e eu penso que tenho à minha volta um conjunto de jogadores extraordinários, de grande caráter,
que permitiu que nós, nestas 3 épocas que estamos juntos, conseguíssemos ganhar o que ganhamos e atingir os nossos objetivos. E nós sabíamos que perante esse cenário de dificuldades... Digamos, dificuldades que não eram só João Fernando em termos de jogo, era trabalho do dia-a-dia. Exatamente, mas os nossos jogadores são de facto dotados de uma qualidade técnica muito acima da média. E é um conjunto que tem... por isso é que eu falei destes 3 anos, porque é uma equipa que vem jogando junto há muitos anos, que tem alguns automatismos que era só trabalhá-los, mas principalmente no fator psicológico e prepará-los fisicamente. Qualidade, talento eles têm, e daí que nós não estávamos nada receosos com aquilo que nos iria acontecer. É evidente que quando fomos passando as eliminatórias da Taça, o entusiasmo começou a aumentar. Quando saiu a segunda eliminatória a jogar em Felgueiras com o Amarante, e nós passamos, claro que eliminar uma equipa da segunda divisão com uma exibição soberba como aquela que nós conseguimos, era só de facto esperar que os deuses estivessem connosco, e toda a gente ficou. Então, isto fez com que todos os atletas começassem a trabalhar nos limites. E daí que nós apanhávamos algumas equipas da terceira divisão, que para espanto nosso, algumas equipas já na primeira volta já tinham ordenados em atraso. Isto é um cenário... Portanto, nessa altura foi a Taça o fator de motivação para o grupo. Exatamente. E nós estamos num grupo de gente, como eu lhe disse, e fiz na minha abertura, a minha introdução, precisamente isso, de gente cumpridora, em que nada faltava, e nós andávamos ali sólidos, consistentes, acreditando no nosso trabalho, sempre na esperança de que o campo, mais dia ou menos dia, estaria também preparado, e que tudo seria mais fácil. O que nós sabíamos também, nós equipa técnica, que não seria assim. E a prova disso é que quando nós efetivamente regressamos a casa, começamos por ter em nossa casa mais derrotas do que aquelas que tínhamos atingido durante a primeira volta toda. Portanto, nós na primeira volta só perdemos por 3 vezes, uma com o Futebol Clube do Porto e outra com o Pedro Rubens e com o Oliveirense. De resto, foram vitórias e empates. É claro que num cenário destes nós sabíamos que todas as dificuldades que se deparavam no dia-a-dia eram mais fáceis de superar, de ultrapassar. E foi isso que nós íamos falando. Depois, quando saiu no sorteio o jogo do Porto, a motivação aumentou. E o CCD foi para as bocas do mundo. Exatamente. E o cuidado que eu tinha a partir dali, que eu tive, foi que a equipa voltasse a descer à terra. Aliás, nós nunca tiramos os pés da terra, nós mantivemos sempre que somos humildes, somos gente boa, que sabemos as nossas limitações, também temos consciência das nossas capacidades, mas foi isso que eu pedi sempre à equipa, porque sabia que a partir dali muitos outros nos iriam ver de forma diferente. E relembro-me, por exemplo, da maneira como fomos tratados em Vila Meá, que se notava a inveja. O jogo com o Porto serviu para as pessoas criarem um clima de hostilidade durante o jogo, que foi uma coisa que incompreensível, mas não foram os únicos. Notou-se isso em muitos mais lados. Ainda recentemente, quando nos deslocamos a Pedro Rubras, o jogo com o Porto ainda era comentado na bancada. Portanto, notou-se, e até estranho, porque foi uma equipa que conseguiu eliminar a União da Madeira, mas pronto, nós jogámos com o Futebol Clube do Porto. Esse jogo, João Fernando, perdeu, mas saiu orgulhoso com a sua equipa. Sem dúvida, que saiu orgulhoso por tudo aquilo que os meus atletas, da maneira como eles encararam o Futebol Clube do Porto, da maneira como foram responsáveis, da forma como todos nós conseguimos, de certa maneira, divulgar o nome da nossa instituição, da Vila, do Concelho de Vizela e, obviamente, da Associação Futebol de Braga, que penso que de forma muito digna representamos. Levamos o CCD, de facto, muita gente não tinha noção onde era o CCD Santa Eulália, as pessoas começaram a ter essa consciência, começaram a olhar para nós, mesmo após algumas semanas, quando o Futebol Clube do Porto jogava, de vez em quando o nome do CCD voltava a ser divulgado, e isso veio trazer uma maturidade, uma experiência a todos nós, veio trazer um sentido de responsabilidade ao grupo de trabalho, que sem que nos fosse exigido muito, mas tínhamos o sentido da responsabilidade. Isto é, a partir dali nós sabíamos que era importante que algo que fizéssemos de negativo poderia ser também, de certa forma, empolado. O que fizéssemos positivamente, pouco ou nada, porque depois daquilo que fizemos no jogo contra o Porto, já pouco haveria ali a fazer. Só
aquilo que nos resta, poderemos ter, e isso é algo de extraordinário, temos essa possibilidade agora, porque é um direito que nos assiste, sem que nada nos seja pedido, termos a possibilidade de subir também, de ascender à segunda Divisão Nacional, porque há cerca de 2, 3 semanas a Federação informou os clubes e as respectivas associações da possibilidade ou seja, das 6 séries, os 5 melhores terceiros classificados ascenderem à segunda Divisão. Portanto, isso é aquilo que falta e é algo que se conseguir. Então, Fernando, depois da taça, as baterias obviamente viraram-se todas para o campeonato sem dúvida. E foi também o regresso a casa. E terá sido o pior período desta temporada? Sim, também foi um pouco, foi o melhor por um lado, mas havia a questão da adaptação, Zélia. Era preciso, eu falei isso várias vezes com os jogadores, falei com o presidente, queríamos ter algumas dificuldades, porque o CCD tem uma característica muito própria de jogar, e nós em casa iríamos sentir. Porquê? Porque as equipas começaram a olhar para nós de forma diferente e começaram a ter muitos cuidados, e nós tínhamos que assumir muito mais o jogo. As pessoas em casa achavam que depois de termos perdido 1-0 com o Futebol do Porto também, que nós teríamos certamente que ganhar os jogos todos, e o futebol não é assim. Sentiu também alguma pressão por parte até dos adeptos do CCD? Chegou a comentar isso em alguns jogos? Sim, mas a pressão, eu até penso que não são das pessoas que gostam muito do CCD, são alguns iluminados que aparecem por ali, que ainda ontem estiverem em Felgueiras, mas que, enfim, que não são esses que mexem connosco, não são esses. Os verdadeiros eulalenses, esses apoiam-nos antes e depois dos jogos, durante e depois dos jogos, são aqueles que no dia-a-dia vão até ali, conversam connosco, sabem quem é que está magoado, quem pode jogar e quem não pode. Agora, aqueles que é mais virado para o chico-espertismo, aqueles que aparecem só ao fim de semana para dar o seu palpite, esses para nós não têm valor, e alguns até presumo que nem eulalenses serão. O que eu lhe quero dizer com isto é que é o seguinte, não era a pressão, era a vontade imensa dos jogadores de quererem ganhar. Entusiasmados, até começámos muito bem, como se recorda na estreia, logo numa vitória empolgante, épica perante o Felgueiras, e nós na verdade tivemos ali o que tivemos, e isso tenho que lhe dizer porque é verdade, nós não, e ainda ontem se notou e tem-se notado ao longo do campeonato, nós não somos vistos da mesma forma, porque repare, o CCD deve ser a única equipa nesta divisão onde os balneários têm o balneário do árbitro entre os dois balneários da equipa visitada e da visitante. Todos os outros têm estruturas de primeiras ligas, segundas divisões. Uns porque lá andaram no passado durante muitos anos, outros porque acham e que é assim que as coisas devem ser construídas. A equipa adversária à distância, uma porta a fechar, ninguém viu o que se passa. Ontem sentimos isso, as pressões exercidas à equipa de arbitragem ao intervalo do jogo, sentimos isso em Pedro Rubens, sentimos isso aqui em casa, em que mesmo nos jogos em que vencemos, sentíamos que haviam 2 pesos e 2 medidas, e só de facto o grande caráter, a grande vontade e uma capacidade de sofrimento dos nossos jogadores e paciência é que conseguimos materializar em alguns jogos as vitórias, porque noutros jogos sentimos que foram-nos sonegados esses pontos pelos 2 pesos e 2 medidas que eram utilizadas, porque o CCD era uma equipa estreante na terceira divisão, nós também tínhamos consciência que íamos pagar essa fatura, mas na primeira volta muita gente andou adormecida, porque achavam que nós a todo momento, que qualquer vitóriazinha que acontecia de parte do CCD era mera sorte, e quando nos defrontavam começaram a ver que havia ali muita qualidade, que éramos uma equipa organizada, de gente humilde, que sabíamos aquilo que queríamos e apresentávamos de facto, dificilmente se vê, e digo-lhe isto mesmo com vaidade, não é fácil encontrar uma equipa a jogar tão bem quanto joga o CCD. Agora é evidente que não temos as mesmas armas, é evidente que nos falta mais qualquer coisa, longe de ser uma equipa perfeita. Sentiu necessidade também, João Fernando, de ir retocando a equipa? Houve algumas saídas, algumas entradas? Houve essa necessidade? Não, houve aquela que nos caiu, a mim particularmente caiu muito mal, foi a saída precoce do guarda-redes do Bento, que eu até disse em jeito de brincadeira, podia ter saído mais cedo, escusava-nos ter complicado a vida num jogo com o Rebordosa, porque se notava que o miúdo estava de facto muito intranquilo, mas a culpa não é dele, a culpa não foi dele, mas para mim conta que os que cá estão, e nós sentíamos que tínhamos necessidade
faltava-nos mais qualquer coisa, nós fomos pacientes, fomos aguentando com o grupo que iniciou, mas depois recrutamos o Leal, que tinha acabado de se chatear no Oliveirense e entendeu sair, e nós fomos buscá-lo, porque é um jogador que tem umas características que se coadunam muito com o estilo de jogo que adotamos no CCD, e o Leal caiu muito bem na equipa. Posteriormente veio também o terceiro guarda-redes, porque era impossível numa divisão jogar a este nível e termos só 2 guarda-redes. E então veio também o Helder, que estava no Aliados Lordelo e que estava prestes a assumir um compromisso com o Lessa, e então acabou por vir para cá o Leal. Agora recentemente o Helder, e recentemente veio o Vasco, que era um jogador que ainda não tinha jogado esta época, e veio dar também um avançado para nos tentar dar uma ajuda nesta segunda fase. Por isso, a equipa... Portanto, nesta altura pensa que tem a equipa ideal para enfrentar esta segunda fase? Temos a equipa ideal, como eu lhe disse, com jogadores de grande caráter, sabem aquilo que querem. Há ali muita juventude, com muito talento, alguns um pouco mais impacientes, alguns mais irreverentes, que terão que ter alguma paciência. Digamos que é uma mescla de experiência e de juventude também. Sim, eu também tive o cuidado, e sempre gostei ao longo dos anos que levo de treinador, desta experiência acumulada, de procurar, porque é sempre fundamental, ter a irreverência da juventude, mas também ter a experiência de jogadores já com algum traquejo, para que possam também passar os seus ensinamentos aos mais novos. E com isso conseguimos, de facto, conseguimos ganhar mais vezes que as que perdemos. É uma equipa que se farta e vai conseguindo fazer muitos golos, somos dos melhores ataques, terminamos a série sendo um dos melhores ataques desta divisão. Defensivamente não foi aquilo que eu esperaria, sofremos demasiados golos. Tivemos em determinados momentos algum equilíbrio. Vamos continuar a trabalhar, temos agora 2 semanas para acalmar um pouco, analisar bem o que esteve bem nestas primeiras 22 jornadas, a experiência acumulada ao longo destas 22 jornadas, não só nossa da equipa técnica, mas obviamente dos jogadores, e recuperar aqueles que estão tocados, de forma a que possamos apresentar-nos no dia 30, ou seja, na véspera do domingo de Páscoa, que será o primeiro jogo. O sorteio penso que vai acontecer agora entre amanhã ou quarta-feira, se não estou em erro, e aguardar pelo sorteio, encarar as coisas. Em sua opinião, João Fernando, estão as melhores equipas nesta fase de promoção? As 6 melhores equipas desta fase? Eu penso que estarão as 6 melhores equipas por 2 razões, porque foram, em primeiro lugar, eu acho que o primeiro e o segundo lugar, que são indiscutivelmente, estão bem entregues, ao Oliveirense e ao Felgueiras, porque de facto foram as 2 equipas mais regulares. A determinado momento o Lousada foi uma equipa que andou cerca de 15 jornadas sem perder, depois perdeu a primeira vez e esteve com 5 derrotas consecutivas. O Paredes a determinado momento começou a equilibrar um pouco, o Pedro Rubras teve altos e baixos. Nós penso que com alguma sorte e mesmo aquilo que apresentamos, merecíamos ter pelo menos neste momento mais 6 ou 7 pontos, o que nos iria permitir estar muito próximo das equipas que ficaram no primeiro e segundo lugar. Acho que pelo menos o terceiro e quarto lugar poderia ser nosso. E depois repare, nós ficamos em 6º lugar, o Ceresdelo, que é a equipa logo qual que está acima, ficou a 5 pontos. Nós fomos muito mais regulares, merecemos estar ali, foi um prémio justíssimo para os meus jogadores, para a direção, para a nossa equipa técnica, mas essencialmente para os eulalenses, porque em ano de estreia termos conseguido fazer tudo isto, termos conseguido ombrear, sofrer, sentir na pele. Por exemplo, recorda-me que o Aliados Lordelo, quando aqui perdeu 4-3 em nossa casa, alguns jogadores apelidavam-nos de uma equipa de regional. Vocês são uma equipa de regional, e eles vieram ano passado da segunda divisão, ficaram cá em baixo. Portanto, não são os orçamentos que jogam, não é o passado. Nós preocupámos com o presente. O presente era a realidade, é que nós estávamos no mesmo campeonato que eles, e o presente era que nós em 2 jogos com o Lordelo, por exemplo, não perdemos nenhum. Já lá viemos com amargo de boca, porque empatamos 2-2 num jogo em que jogámos com mais 2 homens, e ficámos ali, começámos de facto a acumular e a sentir que tínhamos condições para, com um pouquinho mais de concentração e de rigor naquilo que estávamos a fazer, poderíamos
fazer mais uma época fantástica e escrever mais uma página bonita na história do CCD. Foi isso que se fez, estamos todos satisfeitos. Agora temos mais 10 jogos. Quando diz João Fernando que já vão com os olhos mais abertos, têm que estar mais alerta para esta segunda fase, o que quer dizer com isso? Quero dizer que... Também refere-se também às arbitragens? Sim, mas nós, o CCD tem uma forma muito peculiar de atuar. O CCD não vai por aí. Nós acreditamos e sentimos que a arbitragem tem mudado, mas também sentimos que há muita gente a viver do passado, porque a gente vemos que equipas como Paredes, equipas como a Lousada, que o ano passado, como lhe disse, militava na 2ª Divisão Nacional, são equipas que têm algum peso. A Associação Futebol do Porto e as arbitragens ali na Zona do Porto, há muita gente conhecida, há muita gente com conhecimentos, as pessoas andam envolvidas ou em negócios ou nisto ou naquilo, portanto há sempre uma chamada ou outra que se faz para um amigo. Nós temos sentido isto, quer dizer, porque na verdade há coisas que já não deveriam acontecer, mas eu também compreendo a luta de algumas equipas de arbitragem, porque acabando a 3ª Divisão, alguns terão sérias dificuldades e nem todos podem ficar nos quadros nacionais, portanto alguns vão ter que descer. O que o CCD quer é ser tratado da mesma forma. É evidente que agora, o que eu quero dizer com isto é que nós vamos defrontar pela segunda vez equipas que jogaram connosco e que nós temos um conhecimento profundo, em que sabemos que algumas vamos jogar com elas com 2, 3 meses, 4 meses ordenados em atraso. Que sabemos que ninguém está a contar connosco, toda a gente vai querer ficar em 3º lugar, porque os 2 primeiros à partida estarão entregues. Mas este grupo, pelo que já fez, entra também sem pressão, João Fernando, para esta fase? Nós vamos sem pressão, somos a equipa que vai querer dizer no dia-a-dia o que é que quer, e aquilo que eu lhes peço é que eu já lhes transmiti isso, já lhes disse, mesmo durante a semana que antecedia o jogo com o Felgueiras, que nós temos muito a ganhar. Temos muito a ganhar. Em primeiro lugar, o primeiro objetivo, isso é indesmentível, porque é um direito que nos assiste e porque temos possibilidade de o fazer, enquanto for matematicamente possível. São 30 pontos em disputa e nós tudo iremos fazer para conseguir ficar em 3º lugar. Se nos for permitido, iremos fazê-lo. Se não conseguirmos ficar em 3º lugar, vamos procurar ficar em 4º lugar. Se não for em 4º, seja em 5º, para evitar ficar no último lugar desta série. Pronto. Depois temos 2 equipas a quem nós não conseguimos ganhar um único ponto na primeira fase. Foi o Oliveirense, que objetivamente, ou seja, nos 2 jogos perdemos ambos por 1-0, não lhes conseguimos marcar um golo, vamos-lhe tentar roubar pontos. Se não conseguimos roubar pontos, pelo menos marcar-lhe golos. Depois o Pedro Rubens, também nos estão aqui atravessados. 2 derrotas por 3-1 em 2 jogos onde nós de facto merecíamos algo mais. Então o jogo da segunda volta na casa deles, que foi de facto um espoliar, foi demasiado, foi muito feio e é um jogo que nos está aqui atravessado. Claro, isto não, atenção, entre comas, sem qualquer espectro de vingança, porque isto não é disso que se trata. Trata-se de uma mágoa que nós temos, de sentirmos que foi uma equipa que nos ganhou 2 vezes, de forma imerecida, e nós queremos dividir e pelo menos conquistar-lhes alguns pontos. Ao Lousada e ao Paredes conseguimos ganhar um jogo, ou seja, ao Paredes ganhámos um jogo, outro perdemos aqui em casa, ao Lousada empatamos lá, perdemos em casa, portanto vamos procurar, são equipas que conhecemos, são equipas ao nosso nível, que nós achamos que se formos tratados da mesma forma, e se nos apresentarmos bem, porque isto agora vai depender muito do estado físico dos atletas, das lesões, de castigos. Nós felizmente vamos iniciar sem castigos, lesões já não podemos dizer o mesmo, porque ainda ontem saímos um pouco fustigados de Felgueiras, porque sabe que o nosso relevado sintético é de facto um relevado de excelente categoria, mas quando temos que nos deslocar à relva natural, isso deixa também algumas moças. Destas 2 semanas que faltam, vamos tentar tranquilizar o grupo, descansar um pouco, preparar a equipa da melhor forma, recarregar baterias e depois encarar cada jogo de forma tranquila, mas muito personalizada, como lhe disse, já com um conhecimento muito mais profundo sobre os adversários. Eles obviamente também terão sobre nós, mas certamente vão olhar para nós como a equipa que ficou em 6º lugar, como a equipa que está mais atrasada, e nós vamos, sem qualquer tipo de pressão, tentar dignificar, como lhe digo, a instituição, a vila e o Conselho de Vizela, e deixar mais uma vez uma passagem e uma página bonita nesta passagem única pela 3ª Divisão Nacional, que no fundo é aquilo que nós pretendemos e que há meses atrás perspectivávamos, infelizmente, que aconteceu.